outros não tiveram experiências positivas. Cada um vai ter a sua experiência, né? Mas eu tenho vontade, sim, de retornar ao futebol brasileiro, né? Principalmente para o Inter. Não sei quando isso vai acontecer, não faço ideia, mas o que eu posso dizer é que eu tenho vontade de voltar e ainda estando em alto nível, né? Então, é isso que eu tenho de planejamento, se isso é planejamento. O treino desse final de semana no CT do Parque Gigante marcou a liberação de Ricardo Matias desde o departamento médico, e o técnico Roger Machado ganhou uma opção para o confronto diante do Atlético Mineiro na próxima quinta, lá na MRV Arena em Belo Horizonte. Mas não é só o garoto da base colorada que pode integrar a delegação em Minas Gerais. Zener Valência também é observado pelos médicos do clube, principalmente a respeito do jogo das eliminatórias da próxima terça-feira. A viagem de Andrés Nicolás D'Alessandro para a Argentina, a frase de Alisson que resume uma volta para o Beira-Rio. Só que tem outros atletas e ex-colorados ainda querendo jogar no Internacional. A gente vai conversar sobre muito bastidor que está rolando no Inter, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Um bom dia para todo mundo, baita domingo, que tu tenha um ótimo final de semana, ou pelo menos finalzinho dele, e bora lá falar do Internacional, ficar comigo até o final do vídeo, porque tem muito pra gente tratar nesse conteúdo aqui. Não te esquece de deixar o like, de te inscrever também no canal e de compartilhar o conteúdo nos teus grupos, com os teus amigos colorados, nas tuas redes sociais. Eu sempre peço, inclusive, né, se tu botar lá, de repente, no X, nos stories ou em algum lugar que possa me marcar, faz, porque daí a gente pega e troca uma ideia, a gente se segue, inclusive, né, e pode conversar mais ainda, de repente, até nos bastidores. Lembrando que a Telmaster é a minha parceira aqui no canal também, ela é especialista em telefonia em nuvens, e ela pode pegar e, claro, né, melhorar a tua relação com o teu cliente, ou interno ou externo, ligação por vídeo, por áudio, tem inteligência artificial envolvida na parada, é uma qualidade absurda, tu tem que conversar com a Telmaster, porque eles são a melhor empresa no Brasil de telefonia em nuvem, é o 3CX. Absurdo o que esse programa faz pela Telmaster, valeu? Fala com eles. Bom, vocês viram no início do vídeo aí que tem uma declaração do Alisson, né, dizendo que quer voltar ao Beira-Rio e que seria ainda em alto nível, se pudesse, né? Principalmente pelo fato de que muitos jogadores vêm para cá já no finalzinho de carreira, não desempenhando tanto, e aí, claro, né, acabam não tendo um protagonismo e, por vezes, até mesmo criando um atrito com a torcida, né? Pois então, essa declaração ali, ela foi dada pelo Alisson numa coletiva da Seleção Brasileira, vocês viram aí tudo, e acredito que vocês viram até a repercussão disso tudo, né? O que acontece? O Alisson já falou várias vezes para dirigentes do Internacional, pessoas próximas, em outras entrevistas. O Leandro Bess fez uma entrevista uma vez com ele também, que ele também falou sobre isso, só que ele quer cumprir o contrato com o Liverpool. Ele tem um contrato com o Liverpool até o meio de 2027. A partir daí, ele daria prioridade para o Internacional para voltar ao Beira-Rio e aí encerrar a sua carreira. Ele vai estar ali na casa dos 35, 36 anos, vai ter provavelmente disputado mais uma Copa do Mundo, daqui a pouco em cima da tua torcida aí, de repente conquistado até o Hexa, e, quem sabe, vem então para o Internacional com um outro patamar mundial, que não só entre os principais goleiros do mundo, tá? Só que tem uma questãozinha envolvendo não só o Alisson, tá? Tem outros dois jogadores que eu tenho observado e conversado também com algumas pessoas a respeito do retorno ao Beira-Rio. Um deles é o Fred e o outro é o Tyson. E eu sei que aqui tem polêmica, tá? Mas a gente vai conversar sobre isso. O Fred também tem um contrato com o Panathinaikos, ou desculpa, com o Fenerbahçe. Eu tenho tanto clube que eu já às vezes até troco, tá? Com o Fenerbahçe até o meio de 2027. E o Fred também já falou em entrevistas que gostaria de voltar para o Brasil para jogar, ou no Inter ou no Atlético Mineiro, que são os dois clubes que ele fez basicamente uma história legal aqui, dando prioridade, claro, para o Beira-Rio.
Em cima disso também, a mesma coisa. A ideia dele não é fazer um empréstimo, por exemplo, para prorrogar mais um ano de contrato lá e seguir lá depois, ou vir para cá por um empréstimo e aí depois a gente força os caras para romper contrato, ou então para diminuir valores aí para ele vir a ser, de repente, contratado em definitivo no Internacional. A ideia dele, até porque ele é muito caro, não tem como o Inter pegar e botar um dinheiro nele, teria que ter talvez um grande investidor, teria que ter talvez até mesmo um aporte de fora do clube, porque não tem como tirar ele hoje do Fenerbahçe, tá? Esse seria outro jogador que, após encerrar o contrato, o último que ele acredita que pode ter dentro da Europa, gostaria de jogar aqui no Beira-Rio. E tem o Taison, cara. E aí aqui eu sei que divide opiniões, eu sei que tem muita questão envolvida da última passagem dele para cá, mas hoje ele está no PAOK, ele está com 37 anos, ele já é um jogador que sabe que está encerrando a carreira, mas ele ainda acredita que ele pode render. E ele já falou com o D'Alessandro, ele já falou com pessoas próximas do futebol do Internacional, ainda não conversou com o presidente Alessandro Barcelos, que é o cara que ele teve um grande atrito quando saiu. Ele fala, né, numa live, inclusive, que fala palavrões em russo, né, fala uma situação bem ruim, né, com o presidente Alessandro Barcelos, demonstrando essa situação ruim. Só que o Taison, ele acredita que ele pode pegar e ser, por exemplo, um jogador de grupo, um jogador vindo para cá, para o Beira-Rio, por um salário de produtividade, um salário baixo, um salário pequeno, um salário que ele possa vir não só apenas a desempenhar, mas também contribuir com o grupo. Ele acredita que ele pode ser, quem sabe, um reserva para o Alan Patrick, um reserva para jogar no ataque como segundo atacante, até mesmo talvez um falso 9. Ele diz que ele tem a possibilidade, né, toda vez que a gente fala, não só com ele, né, o Vozes do Gigante fala direto com ele, mas a gente também fala com as pessoas próximas, o Betinho Freda está direto, né, o irmão dele no Beira-Rio, que ele também teria um acordo com o PAOK, que se o Internacional, por exemplo, quisesse ele, era só ele pegar e pedir a liberação que o PAOK daria. Então, são esses 3 jogadores que hoje, ex-colorados, né, ou ex-jogadores que jogaram no Inter, o que eu tenho de informação a respeito disso. O D'Alessandro, ele viajou à Argentina na última semana, passou praticamente toda a semana na Argentina, não estava presente no jogo contra o Fluminense, estava já na capital, né, Buenos Aires, e depois passou a semana em visitas para clubes da Argentina, também no Transfer Room Summit, que é um evento envolvendo executivos e grandes nomes, vamos dizer assim, né, do futebol mundial, palestrou, inclusive, lá como um jogador de futebol, claro, aposentado, mas que tem uma história tremenda, não só no futebol, mas dentro da Argentina, principalmente, né? Ele é campeão olímpico, o D'Alessandro, se não me engano, em 2002. Então, o que acontece? Quando ele vai lá visitar também os clubes da Argentina, ele foi no Argentinos Júnior, Argentinos Júniors, ele foi no Estudiantes, ele foi no River. O que ele vai? Ele vai buscar entender ou conhecer a estrutura destes clubes. O Estudiantes com o Verón, o River, não precisa nem dizer, né, o que ele tem lá de conhecimento, né, amigo pessoal do Francescoli, amigo pessoal do Gadiardo, foi também o Caco, né, o Ricardo Sobrinho lá, para ver estrutura, para ver como se comporta a categoria de base, a transição. O D'Alessandro fazia isso muito no Cruzeiro, né? Na época em que era diretor lá. Então, como é que esses clubes lidam com as transições? Garoto base, como é ou são as instalações dos clubes, para daqui a pouco poder alguma melhoria ser proposta para dentro do Beira-Rio. E, claro, né, prospecção também de atletas, por isso que até o Caco estava lá, que é o gerente de mercado hoje do Internacional. O Mazuco também estava presente a partir de desde terça-feira, no caso, né? Porque o Mazuco foi o único do departamento de futebol que estava lá no domingo, no jogo contra o Fluminense. Os outros estavam ou na Europa, na Liga dos Campeões, ou então, como eu disse, o D'Alessandro na Argentina. É uma expectativa de negócios. Não quer dizer que, claro, ele vai trazer jogadores, mas é uma expectativa de envolvendo o mercado, envolvendo negócios e tentar entender principalmente, né, como é que está funcionando essa parada toda. E agora eu quero falar com vocês do Ricardo Matias e do Ener Valencia. O Ricardo Matias está liberado agora para jogar na quinta-feira, diante do Atlético Mineiro, lá na MRV Arena. Já tinha trabalhado com o grupo em alguns momentos ao longo da semana e agora, no final de semana, no sábado, trabalhou normalmente também com os atletas e está liberado do departamento médico. Não precisa mais fazer nenhum tipo de trabalho fisioterápico, muito menos com os outros integrantes do departamento médico colorado. Está recuperado da lesão no posterior e deve ser
o atacante titular do Inter na partida agora contra o Galo pelo Campeonato Brasileiro. A última antes da parada do Super Mundial. Depois o Inter só volta no dia 12 de julho, diante, claro, do Vitória, tá? Dentro no estádio Beira-Rio. E aí a gente sabe que tem os jogos em sequência, depois a gente tem Fluminense, depois a gente tem o Flamengo, né? Copa do Brasil, Libertadores, respectivamente. A grande verdade é que, em cima dessa questão da volta do Ricardo Matias, tem um outro jogador que a gente pega, vamos dizer assim, um bastidor aqui, que é o Ener Valencia. Porque o Sebastião Becassese, ele chama o Valencia, chama o Plata, né? O Gonçalo Plata, que é o jogador do Equador também, que está no Flamengo. Ele chega a enviar médicos, né, para o Rio de Janeiro, na questão envolvendo aí o Plata. Os jogadores, mesmo lesionados, viajam para a concentração equatoriana da data FIFA. O Plata é liberado e o Valencia não. E aí, o que se fala no bastidor do Equador é que o Valencia não foi liberado porque o Valencia está muito próximo de retornar aos gramados e que isso poderia acontecer na terça-feira, quando o Equador joga contra o Peru, lá em Peru, tá? E aí, a partir disso, o Valencia, então, tendo alguns minutos em campo, não seria, claro, titular, seria uma opção no banco para, então, ao meio do jogo, entrar. Tendo minutos, viajaria também para Belo Horizonte, onde também poderia ser uma opção no técnico Roger Machado para esse jogo agora na MRV Arena. Lembrando que a gente não tem o Fernando, a gente não tem o Bernabé, a gente não tem o Alan Patrick, que recebeu o terceiro cartão amarelo, os outros dois estão lesionados. E, se Deus quiser, né, não vai acontecer nada ao longo da semana aí nos treinamentos para pegar e perder mais algum jogador. Então, a volta do Ener Valencia, por mais que ele não tenha desempenhado nos últimos jogos ou não estivesse tão bem quanto já esteve, é um acréscimo. Eu não tenho dúvida em cima, claro, né, do momento que o Colorado vive, um ponto do Z4, precisando vencer, precisando pontuar, precisando fazer 3 pontos fora de casa, né, começar a primeira vitória fora de casa dentro do Campeonato Brasileiro, para que a gente, daí sim, né, possa pegar e engrenar depois da parada do Super Mundial. O que tu acha? Acredita no Valencia? O que tu acha também? O que vai dar hoje na Liga das Nações, agora à tarde, entre Portugal e Espanha? Tu pode entrar em kto.bet.br, fazer o teu palpite e, quem sabe, botar uns pila no bolso, tá? Lembra sempre que é um ambiente para 18 anos, né? Maiores, claro, e também para tu brincar sempre com responsabilidade e moderação. Valeu? Tamo junto, forte abraço. Tchau.